Você deixa a comanda lá no caixa, sabe o que você faz? Eu sei o que você faz. Você corre, se esconde atrás do vaso dentro do banheiro, com medo da cliente reclamar do preço alto. Sabe por quê? Porque você não confia na qualidade do que você entregou como serviço. Olá, bom dia. Eu queria explicar para vocês a diferença de valor e preço. Vamos falar de preço primeiro, porque preço é mais familiar de todo mundo. Quando a gente fala de preço, a gente está falando de um preço médio, né, de um preço baseado em comparação com o seu concorrente, o preço médio de mercado. Quanto fulano cobra, quanto o Beltrano cobra, e você tenta chegar no valor ali equilibrado entre o que você gostaria e o preço que está no mercado. A cliente sempre faz uma pesquisa. Quando a cliente vai fazer um trabalho, vou dar um exemplo de um trabalho. A cliente vai colorir o cabelo. Se ela colorir com você ou colorir com qualquer profissional, coloração é coloração. Bom, tudo bem, você pode fazer uma coloração da cor que ela gosta, que combina com o tom de pele dela, que tem uma série de valores agregados à coloração. Mas quando a gente fala de coloração e que qualquer lugar é um lugar, e eles são sempre a mesma coloração, então você fica mais difícil de agregar valor. Eu vou explicar e é possível, mas vamos deixar que aqui seja mais difícil, porque se a cliente usa uma coloração número 6, qualquer lugar que ela for, a coloração número 6 vai fazer a cor do cabelo dela, sem problema nenhum. Então, a cliente vai comparar preço, ela vai procurar o preço. E eu tento mostrar para vocês que o visagismo surge na coloração como uma possibilidade da sua cliente perceber o valor contido naquela aplicação da coloração. Porque quando ela pensa no preço, e vamos dar um preço só de exemplo, a coloração R$10. Vou pensar, R$10 a coloração. Todo mundo cobra, um cobra 12, outro cobra 10, outro cobra 15. Não é esse o valor, só estou dando um exemplo. Significa que um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, ela acaba pesquisando e vai fazer aquele serviço que parece para ela muito simples, baseado no preço médio, né? Ela está pensando no preço médio, no valor monetário expresso numericamente naquele serviço. Quanto custa? 10, 12, 9, 11, 10. Está na média. Quando a gente pensa em valor, é fazer você deixar a sua cliente perceber que o valor contido naquele serviço, cujo preço é médio de todos os outros lugares, é que você aplica a coloração de maneira diferente que os demais. Por exemplo, a sua cliente tem um volume de cabelos sem pigmentos, significa branco, mas a gente se procura falar uma palavra diferente de branco. Então a gente fala os cabelos sem pigmento, entre parênteses, branco. Quando você se expressa com a cliente dizendo cabelos sem pigmento, é mais elegante, é mais agradável, é mais suave. Então, seguindo por esse caminho, você fala, olha, eu faço coloração nos cabelos que não tem pigmento, mas antes de aplicar a coloração, eu faço o que nós chamamos de plataforma de apoio. Então eu pego 8 gramas da coloração, misturo com água e aplico no contorno da cabeça dela, aonde ela faz a divisão do cabelo, que são aqueles lugares que aparentemente ficam mais à vista. Mas principalmente no contorno, porque como ela passa creme, passa maquiagem, ela passa a mão e o cabelo fica, uma parte do cabelo na parte da frente, fica carregado de oleosidade, resíduos de produtos e tudo mais. Quando você faz a coloração toda no cabelo, ele pega mais ou menos, né? Então, se você fizer primeiro uma pré-pigmentação, além de todos os cabelos dela despigmentados, entre parênteses, branco, ficarem completamente coloridos, ainda você evita que tenha transparência aqui ou ali. E aí ela vai dizer, poxa, eu gosto de fazer coloração a preço médio, 10, 12, 11, 9. E lá, naquele profissional que é visagista,
ele está cobrando 20. Mas você há de conferir comigo que a qualidade do que ele faz tem um valor diferente. Então, primeiro ela pensou no preço e ela já descobriu que o seu preço é mais alto. Contrapartida, ela justifica o fato de você cobrar o preço mais alto, o fato de que você agrega um valor diferente naquele serviço executado. Então a gente tem que estar muito claro na nossa cabeça que preço é a média, aonde ela faz uma comparação com o mesmo serviço nos principais concorrentes seus. Isso é preço. E você pode brigar por preço. Mas o melhor dos mundos é quando você, na verdade, se posiciona e faz a diferença quando você entrega um valor maior do que os demais. Então, o objetivo valor é uma coisa percebida. Valor denota um grau de importância de alguma ação que você faz que valoriza ainda mais a entrega daquele serviço. Então, o preço ou é igual a todo mundo, porque faz igual a todo mundo e, portanto, não tem diferença, a cliente vai buscar o menor valor, ou o fato de você agregar um valor novo faz com que a cliente possa pagar para você um valor mais alto do que o seu concorrente, porque o mesmo serviço tem um valor agregado maior, melhor, né? Então as pessoas se perguntam, né? Como é que você, como eu comecei a precificar o atendimento de visagismo, né? Como a gente chegou no valor que custa hoje? Bom, primeiro, todos os profissionais que trabalham com visagismo, consultoria, seguem mais ou menos o mesmo padrão. Primeiro, esse serviço não tem concorrência. O volume de pessoas que são concorrentes em visagismo é muito pequeno. Nós temos visagistas espalhados por todo o Brasil, mas são pontuais. À medida que são isolados esses profissionais, ele está no oceano azul. Por quê? Ele pode oferecer o serviço e praticar o preço que ele quiser, porque ele não tem concorrência. Primeiro ele pratica o preço que ele quiser. Depois ele vai agregar um valor a um serviço que a cliente nunca ouviu falar. E ela vai descobrir, no resultado da entrega, quanto valor aquele serviço novo trouxe para ela. E aí o preço não faz a mínima diferença. Quando nós começamos nas universidades, nós falávamos em R$ 1.700 uma consultoria, e os alunos naquela época já achavam um preço muito alto. Você imagina hoje, custa R$ 12.100. E os clientes fazem, e eles gostam, eles amam. Por quê? Porque existe um volume muito grande de valor agregado a cada proposta desenvolvida na consultoria visagista entregue em forma de projetos. É importante eu falar para você sobre projetos, né? As pessoas perguntam, né? Por que as pessoas falam consultoria visagista, falam em projetos e falam em dossiê? Qual a diferença entre projeto e dossiê? Quando você pensa no cabelo, no corte, é um projeto. Quando você pensa na cor, é outro projeto. Quando você pensa na maneira de finalizar, é outro projeto. Quando você pensa no produto que vai usar, é outro projeto. Quando você junta vários projetos, eles se consolidam num dossiê de projetos, né? Você pega uma folha de papel, é uma folha. Quando você junta várias folhas e encaderna, vira um caderno. Mas o que é um caderno? É uma união de muitas folhas juntas num único material. Então, cada folha nossa é um projeto. E a junção de todos os projetos nós chamamos de dossiê. É legal falar sobre isso. Então, o que acontece é, quando você executar um trabalho que todo mundo faz igual você faz, o que vale agora é o menor preço. Você vai no supermercado, vai comprar lá 1 quilo de açúcar União. Vai ver o preço lá, R$ 4,20. Aí você vai no outro supermercado comprar o quê? 1 quilo de açúcar União. Você vai lá, R$ 3,97. Vai no outro mercado olhar o preço do açúcar União de 1 quilo. E acha no outro mercado R$ 3,55. Lógico que você vai comprar o mais barato. Por que o mais barato? Porque o mais barato é o mesmo produto, não tem outro valor agregado. A embalagem é a mesma, o peso é o mesmo, a marca é a mesma, então vale o menor preço. Isto é preço. Preço não tem concorrência, a entrega é a mesma.
então o preço vai valer aquele que o preço é mais baixo. As pessoas que estão com pressa compram no primeiro lugar que encontrar. Pode pagar um preço um pouco mais alto em função da pressa que tem e pronto. Mas se ela tiver tempo, ela vai pesquisar e vai comprar o dia mais barato porque a mercadoria é a mesma. Isso é a concorrência que diz respeito a preço. O que é valor? Você vai no supermercado comprar açúcar, tem uma moça lá te orientando, olha, esse açúcar aqui é o União que o senhor veio buscar, tem outro aqui que é um fit, ele é assim, ele é mais fino, ele é assado, aqui eu tenho um açúcar mascavo, que é assim, que é assado. Quando você entrou no mercado, você já percebeu porque tem ar-condicionado no mercado. Depois a iluminação é linda, você parece estar dentro de um shopping. Existem valores agregados a esse supermercado que faz com que você possa comprar o mesmo açúcar União que você compraria no outro lugar por R$ 3,55, você pode comprar aí por R$ 4,15, R$ 4,20. Você fala assim, ó, é um pouquinho mais caro lá, mas as pessoas dão uma atenção tão grande para a gente, elas dão para a gente degustação de outros produtos, alguém que está lá está sempre explicando para a gente onde a gente pode comprar ou não. Você certamente já foi ao supermercado e procurou alguma mercadoria que você não encontrou. Aí você pega para o rapaz que está repondo a mercadoria e fala assim, você sabe onde fica a canela? Ele levanta de onde ele está, ele para de fazer o que ele está fazendo e sabe onde ele vai? Ele vai lá, aonde tem a canela. Ele podia dizer assim, olha, vira aqui que está no outro corredor. Só você virar, está no outro corredor. Não, sabe o que ele faz? Ele vai lá com você. Sabe o que é isso? Isso é valor. E quando ele levanta e te dá atenção, larga o que está fazendo e acompanha você até o lugar aonde tem, é um valor agregado importante que, portanto, faz com que aquele preço, embora seja mais alto que o seu concorrente, eu tenho um atendimento diferenciado, a pessoa é mais atenciosa, a pessoa é mais carinhosa, a pessoa é mais participativa, então isso gera um valor diferente. No seu salão, o que serve para o cliente? Café, água, café e água, chá, café e água, cappuccino, mocatino, chocolate, chá, café e água, água natural, água com gás. Cada vez que você vai mexendo na maneira de atender melhor, você está agregando valor àquele preço que você pratica. Então, quando a gente fala da consultoria e como a gente faz com que esses preços foram criados, à medida que a gente vai sofisticando o trabalho, a gente vai aumentando o preço. E as pessoas vão viver uma experiência com aquilo que a gente está oferecendo para ela. Você pode entregar uma consultoria, por exemplo, a pessoa pergunta assim, eu queria cortar meu cabelo, mas eu não sei exatamente como cortar, queria cortar de um jeito diferente. Aí você pode falar assim, com que você trabalha? Ah, eu trabalho no escritório de advocacia. Como é que você arruma o cabelo todas as vezes que você lava? Ah, eu dou uma secada assim, seco para frente, faço assim e pronto, fica assim. Ah, ok. Então, você prefere que eu faça um corte que fique prático de você arrumar e que dê uma certa elegância e que se você pareça um pouco mais séria, ou você gostaria de parecer um pouco mais feminina, um pouco mais delicada, ou você prefere ser uma pessoa com aparência mais severa? Quando você conversa sobre essas perguntas e sobre como ela arruma, você está fazendo uma coisa que o seu colega não faz. Significa que você está agregando valor ao serviço. Isso aumenta o preço. Mas a cliente não percebe que aquele preço é mais alto, não que ela não saiba a diferença entre 10 e 20, mas ela entende que aquela diferença é muito pequena em função da qualidade do atendimento que você dá para ela. Sabe o que você fez? Você usou conhecimentos de visagismo para conversar melhor com ela, para interagir melhor, para trazer uma resposta mais contundente, ou seja, uma resposta mais efetiva para ela. Isso faz toda a diferença. Eu cobro, e os profissionais que trabalham com visagismo cobram o preço à parte. Principalmente porque você pode, imagine só que alguém vai cortar o cabelo onde eu trabalho. Quem trabalha com visagismo lá? Excepcionalmente, todo mundo que trabalha com a gente trabalha com visagismo. Mas vamos supor que seja num salão onde você é o visagista e eu sou só cabeleireiro. Você pode praticar um preço mais alto, porque vai ficar evidente para a sua cliente, para as demais clientes no seu entorno, que você é mais atencioso, que você é mais calmo, que você conversa mais,
que, portanto, você demanda mais tempo executando aquele diálogo com ela e depois você vai cortar o cabelo dela. Vamos supor que a pessoa fala para mim, olha, eu quero que você corte o meu cabelo, mas sem usar o visagismo. Não dá para eu tirar o conhecimento de mim. Então, toda vez que eu fizer qualquer trabalho, está agregado na minha entrega o valor correspondente ao meu conhecimento de visagismo. Se eu não sou visagista, só você que é visagista, você agrega um valor que eu não sou capaz de agregar. Então eu pratico um preço menor e você pratica um preço maior. Mas a nossa experiência fez a gente perceber que o que as pessoas mais buscam hoje é exclusividade. Elas querem ser tratadas de maneira especial, de maneira fantástica, porque ela quer saber que aquilo que você fez tem identidade com ela, conversa com ela. Aquele resultado tenha uma qualidade muito mais prática para ela, muito mais a ver com a atividade que ela executa. E quando as pessoas olham para ela, percebem uma imagem daquela que ela gostaria de transmitir. Então existe um valor agregado muito grande a esse preço que ela procurava. Então, se ela vai no seu concorrente que não sabe nada de visagismo, eu quero cortar, ele vai lá e corta, fala, eu não gostei muito, mas já cortou. Agora tem que esperar para crescer para poder mudar. Já com você não, você conversa, explica, fala, e isso é agregar valor ao serviço. Quando a gente fala sobre preço, eu estava dizendo que a consultoria pode ser só verbal, só sonora, só de maneira que ela escute, olha, isso é melhor assim, melhor assado, pronto, executa o trabalho. Presta atenção que esse ponto é muito legal, esse ponto ainda é mais enriquecedor ainda e vai abrir uma avenida na frente de vocês, entendendo o que eu vou explicar agora. Quando a pessoa vai procurar um profissional visagista que vai cortar o cabelo dela, ele corta com mais atenção, ele conversa mais com ela, ele estuda uma maneira de entregar o serviço com mais qualidade, ou seja, mais valor agregado. É uma consultoria, por isso que o preço custa mais caro do que o outro que só cortaria. Mas é possível que a cliente vá te procurar, que você converse com ela e que você faça um corte do jeito que ela pediu, do jeito que ela precisa, e ela adora o corte e ela paga mais alto, porque teve essa conversa, esse bate-papo e o resultado agregou valor àquilo que ela buscava. Ela gostou tanto desse corte que você fez que ela quer comprar de você o projeto. O que é o projeto? É o detalhamento daquele corte que você fez. Bom, se você mandar um projeto para ela daquele corte que você fez, significa que ela pode executar esse corte que você fez em qualquer lugar agora, porque ela vai ter o projeto. Então, nós também vendemos o projeto individualmente. Agora, você fala, poxa, mas se eu vender para minha cliente, ela vai amanhã cortar no cara que cobra 10 e não vai mais fazer comigo que cobra 20. Ela vai ter que seguir o projeto. Bom, em primeiro lugar, ela vai levar lá para aquele lugar que custa 10 o seu projeto que você já vendeu para ela, apartado do serviço que você fez. Então você vendeu duas coisas num dia só. O serviço, corte com visagismo, e depois o projeto daquele corte. Dois preços. Ela vai até o seu colega e vai mostrar o projeto para ele. Ele vai executar exatamente igual você planejou. Por isso você fez o projeto, por isso você vendeu, por isso você ganhou mais dinheiro. Já o seu colega lá, que é o seu concorrente que cobra só R$10, ele não vai conversar, ele não vai bater papo e ele não tem o seu oferecimento. Mocatino, cappuccino, chocolate, chá, café, água natural e água com gás. E ela vai dizer, bom, eu comprei um projeto muito legal tal, mas ainda lá é mais legal. Lá eles são mais atenciosos, lá eu tenho mais variedades de cappuccino, mocatino, chá, leite, outras coisas tantas. Eu gosto mais porque o tratamento é mais especial. E ela volta para o seu salão novamente. E ela pode até vir a cortar com um profissional, por exemplo, que não tem conhecimento de visagismo. Ela pode fazer isso. Mas cada vez que ela quiser um visual novo, e olha que as pessoas sempre buscam mudar a todo momento, ela sempre vai procurar você, porque você custa mais caro, mas tem um valor agregado, e você ainda pode oferecer o projeto para ela e fazer com que isso tenha mais valor. As pessoas que fazem coloração, quando você planeja uma coloração com mais valor agregado, certamente esse serviço tem um valor muito melhor. Qual o melhor momento para você aumentar o valor dos serviços? Quanto mais você agrega conhecimento, quanto mais você agrega
experiência. Quanto mais você estuda, mais você pode aumentar o seu preço. E tem duas coisas diferentes. Uma delas é que quem pratica o preço muito baixo, habitualmente a cliente pensa assim, deve ser muito ruim, porque o preço é muito baixo, não deve ser bom. E algumas pessoas que praticam o preço muito alto, as pessoas pensam assim, nossa, mas é caro lá, né? E aí sempre alguém diz, é caro, mas deve ser bom, viu? Porque por esse preço aí, certamente deve viver uma experiência incrível. Hoje eu não posso, mas eu vou juntar dinheiro que uma hora eu vou lá. Então, é melhor você vender bem barato e a cliente achar que você faz um serviço ruim, ou você cobrar um preço muito alto e ela falar que hoje ela não pode, mas que um dia ela vai e passa a ser objeto de desejo dela, né? A diferença de um de outro é, não tem valor agregado nenhum, você vai lá, faz a coloração, vai embora. Se possível, até vai lavar na sua casa. O outro não, você vive experiência, o que oferece, a qualidade da organização dos toaletes, o aroma no ar, a limpeza de tudo, a bancada a serviço da cliente, porque a maioria dos salões as pessoas colocam muita coisa em cima da bancada, mas a bancada é um lugar da cliente, não é um lugar nosso. Então todos esses detalhes agregam valor. À medida que você descobrir que não deve usar a bancada da cliente para colocar as suas coisas, mas sim as coisas dela, é o momento de você aumentar o preço. Quando você descobrir que você nunca deve sentar na cadeira da cliente, porque a cliente é a rainha do salão. Imagine a rainha chegar e encontrar o súdito sentado no trono dela. Ela manda decapitar ele. Então você nunca deve sentar na cadeira da cliente. Você já pode aumentar o preço. Quando você coloca a toalha no ombro da cliente, nós sempre prendemos a toalha com um grampinho para a toalha não ficar caindo para um lado e caindo para o outro, porque aquilo fica muito desconfortável para a cliente. Então você coloca um grampo, faz uma gravatinha, nossa, ficou tão muito organizado, já pode aumentar seu preço. Significa que R$5, R$2, R$8, R$7, você vai movimentando o preço de acordo com a qualidade do que você oferece, com o valor agregado ao que você oferece, mas principalmente com organização, limpeza, oferecimento. Tudo isso faz com que você possa aumentar o preço e ter um valor diferente. Agora, também lembre que toda vez que você criar um serviço novo, ele não tem concorrência. Então você pode cobrar todos os preços, preço de mercado, e colocar o serviço que ninguém tem com o preço que você quiser. Aqui é o de todo mundo, os seus concorrentes. Aqui é um serviço que ninguém tem, só você. Quando você não tem concorrência, você é único, então você passa a ter liberdade de escolher o preço que você quiser, ok? Então isso é uma coisa que é muito importante. Mas lembrando que o valor está ligado, o valor ele é percebido pela cliente. O preço é a média de comparação entre você e o seu concorrente. O que eu acho da venda de vouchers? Eu vou falar de um olhar visagista, de um profissional que trabalha com visagismo e principalmente lembrando de como as coisas vão se comportar. Então eu vou comentar e vou dar alguns exemplos também. Eu tenho um amigo meu, muito amigo meu, que em um determinado momento da carreira dele profissional, ele estava com vários compromissos para saldar. E no desespero, sem saber o que ele ia fazer, ele teve a ideia de começar a vender vouchers. Então ele cobrava, por exemplo, para fazer o cabelo da cliente, R$1.000. O cliente ia lá, fazia o cabelo, custava R$1.000. Um trabalho de excelência, qualidade de trabalho super bacana, e ele cobrava R$1.000. E aí, quando a cliente ia pagar o cabelo, feliz da vida, muito satisfeita, a garota no caixa oferecia para a cliente um outro voucher. O que era o voucher? Você falava para ela assim, olha, você vai pagar 1.000 que é a sua conta hoje. Se você quiser pagar 2.000, você vai pagar 1.000 à vista que você acabou de fazer, e o outro 1.000 que eu estou te vendendo, eu te vendo até em 3 vezes para você no cartão. Então ela vai ter parcelas de R$330 para quando ela voltar, para retocar o cabelo. Só que em vez de você pagar R$1.000 para voltar mais uma vez, você paga 1.000 e pode voltar 2. Ou seja, o preço da próxima vez vai custar 500, metade do valor. E aqui a gente falava assim, nossa, mas que vantagem, né? Muito legal. Eu ainda vou te dar 2 hidratações. Então agora, por R$1.000 que ela pagou hoje, ela vai poder voltar mais 2 vezes, ainda vai ganhar mais 2 hidratações, e ela fala, nossa, mas ficou muito barato. Como vai dividir em 3 vezes, ela pega e compra esse voucher. E isso foi tão atrativo e tão espetacular, que ele vendeu um monte. Vendeu para Deus e o mundo. E depois
ele teve um problema administrativo, ele teve que fechar o salão e todo mundo que comprou o voucher ficou a ver navio. Caso 1. Caso 2. Você vende o voucher hoje enquanto seu salão não está funcionando. Então, um corte que custa R$80, você vende por um preço mais baixo. Que seja 60, que seja 50, ainda que seja 40 a metade, como o caso que eu acabei de dar de exemplo. Quando você vende o voucher, você vende por um preço mais baixo. E a cliente vai usar depois. Quando nós voltarmos a trabalhar, o nosso objetivo é recuperar o tempo perdido. Como é que eu vou recuperar o tempo perdido com os vouchers que eu vendi pela metade do preço? Que conta é essa? Porque quando a gente voltar a trabalhar, todo mundo que está em casa vai correr para os salões. Eu vi a Fafá de Belém dando uma entrevista, a Preta Gil dando entrevista, todo mundo com a raiz do cabelo crescida, o branco gritando no cabelo. Por quê? Porque não está indo no salão. Então significa que quando voltarmos a funcionar, essas pessoas vão até lá. Bom, se você agregar valor, você pode praticar um preço até mais alto do que você praticava. Em vez de vender por 80, por exemplo, um corte, você pode vender agora por 95, né? E a cliente vai pagar. Agora, em vez de você liquidar o preço, vendendo um voucher, que cedo ou mais tarde você vai ter que fazer, porque se você vender muito voucher, você vai ficar trabalhando lá só para pagar os vouchers que você vendeu, pela metade do preço. Então, eu não recomendo, eu não acredito na venda de voucher antecipado. Eu não acredito. Mas lembrando que tem dois casos. Um, você vende bastante e depois quebra. E aí não consegue pagar para as pessoas os serviços que elas já te anteciparam. Por quê? Porque o preço era muito baixo e você cobriu a cabeça e deixou o pé descoberto. No segundo momento você volta para trabalhar e vai funcionar só para pagar aqueles vouchers que você vendeu pela metade do preço. Então eu não recomendo, eu não gosto, eu não faço. Mas é muito particular de cada um e é possível que você possa pensar mais sobre isso. Mas lembrando-se assim, é possível por meio do visagismo identificar o que vai encantar mais a minha cliente? Lógico, se você tem conhecimento para observar ela, você sabe que caminho você vai seguir para entregar esta ou aquela qualidade melhor. É isso que a gente está falando. Quando você imagine só que você conhece seu melhor amigo, você conhece, então você vai dar um presente para ele, você tem que dar um presente pensando nele. Lógico que você vai encantar melhor o seu amigo porque você tem um olhar mais apurado sobre ele. E ter um olhar mais apurado sobre a cliente é ter conhecimentos de visagismo que vão fazer ou que vai fazer toda a diferença da entrega, né? Onde as pessoas mais erram na hora de fazer o preço? Primeiro, porque ela quer praticar o preço do concorrente sem saber quais as diferenças de valor entre eles. Por exemplo, a cadeira do seu concorrente tem 20 anos de vida. A sua cadeira você acabou de comprar, ela é mais nova, mais moderna, mais confortável, mais não sei o quê. O espelho do seu concorrente está todo velho, todo manchado, o seu espelho é novinho, brilhante. A luz que ele usa lá é luz branca, luz fria. A cliente entra lá, se sente dentro de um velório. Quando a cliente entra no seu salão, a luz que tem no seu salão é luz quente, luz amarela. E quando ela se senta na cadeira, ela olha no espelho, ela se sente uma joia. Sabe quando a cliente fala assim, nossa, quando eu venho aqui, o meu cabelo está lindo. Quando eu vou na minha casa, a cor parece que é outra. Lógico, na casa dela está usando luz fria, no seu salão está usando luz quente. Imagine só vamos pensar parar um pouquinho e pensar. Imagine que você vai comprar um anel para dar de presente para alguém, não importa para quem, para filha, mulher, namorado, namorada, companheiro, não interessa, vai comprar uma joia. Quando você vai na joalheria, está aquela vitrine enorme, com um anel pequenininho no meio da vitrine. A luz que está lá é fria? Lógico que não, a luz é quente, para tornar a peça ainda mais valorizada. Então, quando você usa luz fria ou luz quente, você muda a diferença. Então, você precisa analisar o seu concorrente para saber qual é a diferença entre você e ele em termos de valor. Porque a cliente vai lá e vai vir aqui e ela vai perceber a diferença de valor. E aí ela vai dizer, não, lá é bem baratinho, mas eu nem gosto da cor, eu não gosto da minha pele, eu não me sinto bem. A poltrona é velha, o espelho está manchado, o banheiro está cheio de coisa entulhada atrás da porta, aqui é tudo limpinho, tudo arrumadinho. Então, assim, antes de escolher o preço ou de fazer concorrência com o seu vizinho, você precisa conhecer quais são as fragilidades dele e quais são as suas potencialidades. E aí, determinar o preço. É assim que eu faço. Entretanto, quem me conhece sabe que eu sempre pratico o preço mais alto. Por quê? Porque eu sempre agrego um valor ao serviço que a gente executa. E eu não faço isso eu.
Na verdade, nós sentamos a equipe inteira e a gente discute isso e cada um dá ideias que às vezes nem são minhas ideias. As pessoas têm ideias muito melhores do que eu. Mas a gente senta e conversa, pega a ideia de todo mundo e aí introduz a ideia, agregando valor e pronto. Nós temos lá um recipiente com biscoitos, né? Biscoito creme cracker e biscoitos de maisena, tá? Salgado e doce. Aí chega lá uma criança que corta o cabelo, a primeira coisa que a gente faz é servir biscoito para a criança. E aí a criança come o biscoito, já simpatiza com você, já se sente bem. Então você precisa encontrar qual é o valor que você vai agregar ao seu negócio para você nunca ter que se preocupar com o preço do seu concorrente, mas sim com uma maneira que você vai fazer a coisa funcionar. Outro erro do preço, né? Outro erro que é comum no preço. A cliente vai no seu espaço de beleza e você faz corte, cor, hidratação, escova e vende produto para ela. Olha a quantidade de serviços que você fez. Lembra que eu citei primeiro o corte, depois a cor. Porque quem quer agregar valor a um serviço sabe que primeiro você corta, depois você veste o corte com a cor. É isso que a gente faz. Primeiro a gente toma banho, depois a gente põe roupa. Então o corte é o banho e a roupa é a coloração. Então você quer agregar valor ao seu negócio e você ainda nem estudou visagismo ainda, você já pode fazer isso que já vai mudar, já vai ser um olhar visagista no seu negócio. Depois que você faz todos esses serviços aqui, você vai lá e coloca o preço. Serviço de shampoo, corte, coloração, hidratação, finalização. Produto. Quando você olha a conta deu R$500, R$400, vamos simplificar, R$400. Você deixa a comanda lá no caixa, sabe o que você faz? Eu sei o que você faz. Você pensa que eu não sei, mas eu sei o que você faz. Você corre, se esconde atrás do vaso dentro do banheiro, com medo da cliente reclamar do preço alto. Você se esconde. Você fica lá abaixado, escondido, encolhido, lá com medo. Alguém bate na porta, você treme inteiro. Sabe por quê? Porque você não confia na qualidade do que você entregou como serviço. Se a cliente falar assim, fulano, você dá um desconto para ela, nem pediu desconto. Quer perguntar para você uma outra coisa, você fica tão apavorado que você, a primeira coisa que você passa na sua cabeça é que eu vou dar um desconto para ela. Ai, tá muito alto, né? Tá muito alto para quê? Para você pagar? Você não vai pagar, você vai receber. Então, o erro que acontece muito no preço é que você não é capaz nem de dar o valor que você merece. Você não consegue nem perceber que ela fez muitas coisas e ainda comprou produto, que por isso aquele valor custou aquilo. Então, quando a cliente fala para você assim, nossa, ficou caro hoje, você pode me dar algum desconto? Aí você pode dizer para ela, sim, não, calma. Você espera assim, como é que você pretende pagar? Não, eu vou pagar à vista. Ah, então eu consigo te dar 5, 7, até 10% de desconto para pagamento à vista. Ah, eu quero pagar em 3 vezes. Né? Então pode fazer para ela em 3 vezes. Porque quando ela paga em 3 vezes, você vai receber fragmentado isso. Então existe um benefício para ela, dividir o valor em 3 vezes, e uma situação para você de receber em 3 parcelas o valor total. Então dividir é um benefício. 10% de desconto é um benefício, mas para quem vai pagar à vista. E você não precisa se esconder de medo. É ela que deixou para fazer tudo um dia só, por isso o preço ficou alto. Quando você está seguro do preço que você pratica, da qualidade que você oferece, não há de se correr para dentro do banheiro, se esconder atrás de uma caixa, achando que ela vai reclamar sobre o preço e ficar com medo de se posicionar. Você estuda, você se prepara, você fica seguro e você vai executar o trabalho que tem preço e valor. E ela vai adorar o que você fez. Como melhor fazer para não assustar os clientes, né? A respeito dos novos preços. Há uns 2, 3 anos eu vi isso num salão e eu copiei isso de um salão porque eu achei muito interessante e a gente tem que aprender com as pessoas o tempo todo. Quanto mais a gente vive, mais a gente aprende. Existe um ditado que diz assim, a vida é paripatética. Paripatética significa que quanto mais a gente vai vivendo, sempre a gente vai aprendendo. Né? Então a vida é paripatética, vivendo e aprendendo. Então eu fui visitar um colega meu, profissional, e ele introduziu da seguinte maneira. Como ele aumentou o preço, porque ele agregou muito valor ao serviço, eu fui lá perceber e ver como ele tinha feito isso e o quanto isso fazia sentido, o preço mais alto versus o que ele cobrava. E aí ele falou, não, aqui eu sinto com a cliente, converso detalhadamente com ela e colocamos, você vai cortar? Tá. Vai fazer a cor? Ok. Vamos aproveitar para fazer uma hidratação? Tá? Vou hidratar também, tá bom. Vai fazer pé e mão? Tá bom. Tá precisando de produto? Tá. Então ele coloca tudo, anota tudo numa ficha e fala para ela, ótimo, muito bom.
olha, vai ficar tanto. E antes de começar o trabalho, ele já cobra o serviço. Presta atenção, como o resultado é matador. Antes de entregar o serviço, ele já cobra o valor. A cliente, tá bom, tá bom. Não, então você paga antes porque assim depois você não borra a sua unha. Porque você faz a unha, quando você vai pagar, você abre a bolsa, mexe nas coisas, pronto, borra a unha. Então você já paga, já fica sossegada. Bom, o pagamento fica para trás. Ela paga antes e vai para o trabalho depois. Quando ela acaba de passar por todo o processo que ela comprou, ele vai, solta o cabelo dela, mostra com o espelho, mostra. Ela, ficou lindo, ficou maravilhoso, ficou incrível, adorei, adorei, adorei. Ela levanta, despede dele e vai embora com a memória de como o cabelo dela ficou bonito. Algumas pessoas até pensam, eu não vou pagar hoje? Ele fala, você pagou quando você chegou, você pagou antes. Ah, é verdade, eu paguei antes. Então, o pagamento ficou tão para trás no tempo que ela tem a sensação que nem pagou, quando ela pagou antes. Outra coisa interessante nesse processo é que quando é da outra forma, ela faz tudo, você dá todo carinho, atenção, serve tudo de melhor para ela, isso aqui. Quando a pessoa vai pagar, entrou lá barba na comanda dela. Então, todos os serviços que eu citei, e aparece lá barba. Aí ela fala, não, mas eu não uso barba, eu não sou homem, não sei o quê, não sei o quê. É porque outra pessoa lançou errado e acabou indo parar na comanda dela a barba. Então rola um estresse ali entre o pagamento dela e os serviços que estão lançados. Aí tem que falar com quem lançou errado, tem que dar baixa, alguém tem que ir lá excluir o serviço. E rola um estresse ali. Quando ela vai embora com esse estresse que aconteceu ali. Então você passou 1h30, 2 horas, dando um atendimento de experiência incrível para ela, agregando um valor fantástico para ela. Mas na hora de ir embora, aquela conturbação do caixa criou uma relação de desconforto. E aí ela vai embora com aquela sensação, ela nem lembra mais do cabelo. Ela lembra que deu confusão, que quase cobraram dela errado, que queriam cobrar mais, que essa sensação é muito ruim. Então, os visagistas têm um olhar de que se eu converso antes, se eu falo antes, se eu planejo antes, ela pode inclusive nessa hora, antes de fazer o serviço, quando eu dou o preço para ela, ela pode dizer assim, ficou um pouco caro, né? Você não quer dividir? Divide, não aperta tanto para você. Mas olha, será que... Não, então vou te dar um desconto. Porque ela não fez ainda. Agora, a pior coisa é quando ela vai pagar, depois de ter feito tudo, que ela vem pedir um desconto e não dá para você falar nada. Então, assim, vou dar um exemplo, né, que é muito, muito interessante. Eu tenho algumas pessoas que já passaram comigo e que foram meus alunos e que eu tenho muita proximidade, eu fico muito próximo não só para ensinar alguma coisa, mas principalmente para aprender com as pessoas. Porque as pessoas todo dia podem ensinar coisas para a gente. E aí eu perguntei para esse meu aluno, né? Me conta uma coisa, como é que você está se sentindo agora quando você está praticando um preço mais alto? Como é que é a reação das suas clientes? Como é que você está? Aí a pessoa fala assim, olha, você não acredita que ninguém falou nada. Você acredita que ninguém reclamou do preço? Todo mundo notou que eu coloquei agora água com gás e água sem gás. Todo mundo notou. E lá o banheiro, que é onde você falou, agora tem arrumadinho, limpinho, com aroma, tá a coisa mais linda do mundo. E todas as clientes se elogiam. E elas nem notaram que eu aumentei o preço. E aí eu falo, nossa, que coisa. Eu trabalhava com uma pessoa que é minha amiga, minha querida, muitos anos comigo, eu tenho um carinho e uma saudade enorme dos momentos que a gente viveu junto, mas eu estou feliz porque ela montou o negócio dela agora e ela está seguindo adiante. E por algum momento ela tinha medo de praticar o preço. E aí a gente foi trabalhando, a ponto dela perceber que quando você domina aquilo que você faz, você está pronto para praticar o preço justo que você merece. Você só tem medo de praticar o preço justo que você merece quando você não tem a segurança que você executa um bom trabalho. E ela manja tanto do que ela faz, ela está tão segura do que ela faz, ela sabe que não importa quem é cliente, mas se a cliente fizer qualquer pergunta, ela tem a resposta para dar. Isso empodera a pessoa, isso dá um valor agregado fantástico para a pessoa. E hoje ela pratica um preço muito compatível com a qualidade dela. E olha que algumas pessoas em volta dela às vezes falam, nossa, mas esse preço não é muito alto, não sei o quê. Mas ela já está tão pronta e tão senhora de si, que ela foca naquele resultado que é
o serviço que ela está executando, a maneira com qual ela atende a cliente, a segurança que ela passa para a cliente, e tudo fica resolvido sem nenhum problema. Bom, nós estamos quase no fechamento. Quais os efeitos colaterais que geram o aumento dos preços e a inserção de valores no atendimento? Bom, efeito colateral é o seguinte: primeiro, a sua cliente adora o serviço, mas quando a amiga dela pergunta para ela assim: seu cabelo está lindo, onde você fez? Ela fala assim: lá é caro, hein? Isso é efeito colateral. Porque a primeira coisa que ela fala para a amiga que perguntou para ela já disse para a amiga que é caro, né? Isso é a primeira coisa que ela fala. E aí tem um outro significado quando eu olho no olhar da cliente que perguntou para a sua cliente. Ou seja, aquela nova cliente que perguntou para a sua cliente onde foi que ela fez, e ela respondeu: olha, lá é caro. Em primeiro lugar, essa pessoa já quer ir lá agora, porque como a amiga falou para ela que é caro, talvez a amiga pense que ela não tem dinheiro para pagar. E ela vai. E vai fazer e vai pagar para a amiga saber que ela tem condições. Mas quando ela faz o comentário que é caro, é um efeito colateral que traz uma certa... olha, preço médio por aí é X, mas lá é X mais 1. Lá é um pouco mais caro. Então isso é uma questão interessante. Aí a pessoa fala assim: nossa, mas é mais caro? Aí ela diz: mas tem uma questão. Eles têm um valor muito diferenciado. O espaço é muito diferente. E assim, dessa maneira, o serviço praticamente, a gente não nota a diferença do preço depois que a gente passa pela experiência. E muitas vezes o barato sai caro. Porque já aconteceu caso, eu já presenciei casos da cliente querer agendar um horário com o cabeleireiro para fazer a coloração. E o cabeleireiro não podia fazer a coloração naquele momento. A cliente foi em outro lugar, de marra, de bronca. Foi em outro lugar. Depois de 3 horas ela voltou chorando e o profissional teve que arrumar a cor que ela tinha estragado em outro lugar. Então, o barato sai caro, e às vezes teimar ou insistir que você tenha um valor mais baixo, ou que você não perceba que o valor agregado ao seu preço real seja o grande diferencial que você precisa ter. Nós estamos falando de visagismo, preço e valor. Lembrando que quanto mais conhecimento você tem, mais valor você adere a seu preço. Quanto mais conhecimento você tem, mais valor você agrega à sua cliente. A sua cliente fala de você para as amigas dela. Comenta sobre a qualidade e o valor que você tem para as demais amigas dela. Isso é uma oportunidade incrível de você se tornar uma pessoa ainda mais requisitada. Aquela que tem vontade de ser considerada o melhor do salão, o melhor da sua rua, o melhor do seu bairro e assim por diante.